gente sabe que Gladiador 2000 foi um grande sucesso naquela época. Com todo esse sucesso, o filme trouxe consigo elencos de peso, atores berés. Atores esse como o próprio Russell Crowe e Joaquin Phoenix. Cara, foi um filme incrivelmente insano, realmente uma boa história. Cara, tinha tudo se encaixou perfeitamente naquele filme. E agora nós teremos Gladiador 2, que estreará em 22 de novembro. E o Ridley Scott, que foi o diretor do primeiro, agora, né, em 2024, tá mirando aí novamente as premiações, que coincidentemente será lançado aí justamente em tempos de premiação. Então o cara quer levar algumas estatuetas para casa. E vocês vão entender porque esse filme tem tudo para se dar bem e tem sim novamente uma boa história e atores diferenciados, atores que por si só dispensam apresentações, e vocês vão saber qual deles é e qual seus personagens. Então vamos dar um pulinho lá em Roma pra gente entender por que esse filme pode ser bom. Então vamos dar um pulinho lá agora. Tom Coutinho na área, uma boa época para quem quer disputar o Oscar, né, galera? O longa-metragem de Ridley Scott realmente mira a temporada de premiações e tem tudo para se dar bem. E vocês vão entender por quê. Esse filme realmente tem tudo para dar sucesso novamente, com atores berés no elenco como Paul Mescal, Pedro Pascal e Denzel Washington. E aí já dá para ver que o investimento do filme não é pouco, ok? Os acontecimentos de Gladiador 2 se passarão após 25 anos da primeira história, ok? Do primeiro filme. Já se passaram 25 anos, galera. Olha quanto tempo. E eu não sou tão velho assim, ok? Mas eu assisti e assisto até hoje. Mas com relação aos personagens, qual ator que vai interpretar quem aí? Conta pra gente, Dom. Mescal viverá o grande protagonista Lucius, filho de Lucilla de Corney Wilson, que apareceu, né, na obra do primeiro filme como criança, tá? Então agora ela será mamãe do próprio Lucius nesse filme 2. Então vocês veem que as coisas já começam a se encaixar lá do primeiro e agora nós teremos sim novidade no 2. Então a gente já sabe que a história vai ser muito bacana, vai ter um desenrolar e um desfecho muito bom. Pedro Pascal, por sua vez, ele vai interpretar aí o próprio Marcus Acácio, general romano, que foi treinado sob o comando do grande Máximo Décio Meridiano, o próprio Russell Crowe do filme original. Então a gente já sabe ali que o próprio, né, o Pedro Pascal vai ter sim um personagem muito significativo e de grande peso, já que ele, né, treinou sob o comando do próprio Máximos. Máximo era um cara, era o general, cara, era o pica do filme, ok? Então não é pra qualquer um. Cara, treinar com Máximos era uma honra. Então a gente já sabe do papel do Pedro Pascal, então ele vai mandar muito bem nisso aí. Com relação ao grande Denzel Washington, ele viverá Macrinus, um cara rico, né, um corretor de grande poder em Roma, que mantém um estábulos de gladiadores para o esporte. Esporte esse que eu não consigo entender por que, né, aquilo ali é chamado de esporte. Mas enfim, se trata da história, né, da história do próprio tempo, ok? O primeiro Gladiador de 2000 foi indicado a 12 Oscars, assim como eu falei, e venceu 5 categorias. Qual foram essas categorias, Dom? Conta pra gente. Melhor filme, melhor ator com Russell Crowe, melhor figurino, melhor som, efeitos visuais e, cara, se tratando de faturamento, o filme faturou 465 milhões de doletas em toda a bilheteria mundial. Cara, foi muita grana, muita grana. Faturou 4 vezes mais o próprio orçamento da produção. Muita grana para aquela época. E muito, a gente sabe que foi um filme caro, com os efeitos especiais diferenciados, ok? Então, na entrada dos anos 2000, então muita gente queria evoluir, muita gente queria algo revolucionário, principalmente no cinema. E Gladiador foi sim um dos grandes filmes a trazer essas mudanças. Inclusive, quando foi lançado o próprio Gladiador, né, de 2000, ele estava ali equiparado com o próprio Titanic. A intenção era que os dois fossem lançados na mesma época, mas o Gladiador teve uns atrasos e não conseguiu ser lançado propriamente no mesmo tempo do Titanic, ok?
Agora, com relação à divulgação de Gladiador 2, começou mais fortemente há 2 semanas, tá? 2 semanas, com a divulgação das primeiras fotos pela revista Vanity Fair. Então tá tudo, né, sendo produzido ali mais minuciosamente, mais secreto, tá mais discreto. Por enquanto a gente não tem algo significativo, tipo um trailer, ok? Falando em trailer, ainda está em produção, mas uma versão já foi apresentada em abril. Para quem não se lembra, na CinemaCon nos Estados Unidos. Foi um pequeno trechinho do trailer, mas nada que viesse empolgar a gente ainda, tá? O primeiro Gladiador conta a história do general Máximos do exército de Roma, de Marcos Aurélio, ok? Que tinha ali como objetivo passar todo o seu poder para Máximos, no caso interpretado pelo grande Russell Crowe. Então Máximos, além de ser um grande general, ele ainda tinha um fardo muito grande, que era assumir o poder do grande Marcos Aurélio. Com isso tudo, né, a gente viu que Cômodos, interpretado pelo próprio Joaquin Phoenix, filho de Marcos Aurélio, assassinou o próprio pai e incriminou o Máximos, que passou de general a escravo, onde o general foi escravizado, né, pelo exército de Roma, e onde o escravo desafiou o imperador, e onde o próprio imperador foi morto nas mãos do escravo, onde o próprio escravo, né, era nada mais, nada menos que o próprio general do exército de Roma. General esse que tinha um respeito, né, incrível. Não havia ninguém em Roma que não conhecesse o poder e a glória do Máximo Décimo Meridio. Então, o próprio Cômodos, né, ele fez ali uma sabotagem com relação ao poder do próprio pai. Ele queria o trono do pai a qualquer custo. Mas o Marcos Aurélio acreditava que Cômodos não estava preparado para assumir o posto de imperador, porque ele não foi moldado como guerreiro. Okay? Ele teve tudo nas mãos, ele não sabe o que é ter glória, assim como Máximos. Então, Marcos Aurélio tinha essa preocupação, sabe? Ele tinha essa cisma de passar isso para o filho, porque o filho iria escravizar toda Roma, e foi o que aconteceu. Ok? Então, o Marcos Aurélio, ele queria, né, libertar Roma dessa escravidão e entregar Roma a uma política voltada para o povo e não para o poder. E isso, né, a gente viu que teve sim uma história muito bem produzida, onde o Máximos foi preso, lutou com grandes, né, com grandes férias, com grandes duelos, com grandes oponentes. E cara, realmente com o próprio Joaquin Phoenix, que deu vida ao Cômodos, que por final levou a pior, ok? E aí libertando aí todo o povo de Roma da escravidão, Máximo a gente sabe que teve um fim glorioso. Fim esse, né, que acabou aí perdendo a sua própria vida. Eu vou vê-lo outra vez. Mas não agora. Não agora. Ok? Agora, com relação ao filme de Gladiador 2, como será o desfecho da história? Até então a gente não sabe, tá? A gente sabe com relação aos atores e a seus personagens. Com relação à produção e o futuro do longa-metragem, a gente vai ficar aí de olho aí para poder a gente trazer mais informações para vocês. Mas, se tratando do próprio gênero, a gente acredita que sim, a essência de Gladiador ainda vai existir, tá? E todo aquele cenário, todo aquele figurino, todo aquele efeitos especiais, todo aquele som, tudo aquilo que a gente viu nos anos 2000, hoje, agora, tá? Como é um vídeo atemporal, nesse filme a gente terá sim todos esses efeitos, mas muito melhor, mais aprimorado, melhor, ok? Muito, digamos assim, evolutivo para o próprio filme. É claro que se tratando agora desse filme, a gente pode esperar que vai ser indicado ao Oscar. Agora, quantas categorias, a gente também não sabe. Então a gente vai ficar aqui antenado com relação a essa produção. E tudo que for a respeito de Gladiador 2, a gente trará para vocês em primeira mão. Ok, galera? Então espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu o nosso vídeo, não esqueça de se inscrever. Divulga nossos vídeos aí. Ajuda a compartilhar, que a gente está crescendo graças a vocês. Estamos indo bem, graças a Deus.
Beleza? Você curte Gladiador? Então se inscreve e vem fazer parte da nossa equipe que está crescendo graças a vocês. Mais um vídeo entregue, humildemente humilde. Muito obrigado, fique com Deus. Valeu, fui!